Boa tarde, meu nome é Gustavo, sou aluno do segundo ano de informática e estou aqui para falar sobre astronomia. Mas afinal, o que é a astronomia? A astronomia é uma das ciências mais antigas que surgiu na Grécia e que visa estudar fenômenos espaciais, tais como movimentação dos astros, estrelas e entre outros. Mas vamos focar na movimentação desses astros, por exemplo, a Terra e a Lua. A Terra e a Lua possuem movimentações que exercem uma determinada função. E isso será mostrado no quadro a seguir, onde faremos umas perguntas para dois entrevistados. Boa tarde, meu nome é Fábia. Boa tarde, meu nome é Érica. Somos alunos do segundo ano de informática do IFBA Campus Paulo Afonso e estamos realizando uma pesquisa sobre astronomia. E a pessoa que vai ser entrevistada hoje é o Francisco. Ele é mestre em ecologia humanas, pedagogo e astrônomo amador. E vamos fazer alguma pergunta para ele, para que ele possa responder em relação ao ciclo lunar. E a primeira pergunta que gostaríamos de saber é por que a Lua apresenta fases? Olá, moças. Então, a Lua apresenta fases porque ela se mostra para a gente de ângulos diferentes. E isso tem a ver com a posição relativa entre o Sol, a Terra e a Lua. Compreenderam? Sim. Então, quando a Lua está em oposição, ela se apresenta cheia. Ou seja, quando ela está do lado oposto, o Sol de um lado, a Terra no centro, ok? E a Lua do outro lado. Então, a gente acaba vendo a Lua inteira. Quando ela está num ângulo de 90 graus em relação ao Sol, a gente só vê um quarto da Lua. Por isso que a gente chama de um quarto crescente, né? Agora, o que é interessante é assim, a gente vê um quarto da Lua, mas você diz, mas não é a metade? Não é um quarto da esfera da Lua, né? A Lua está iluminada sempre à metade, só que a gente só vê um quarto dela iluminada, entenderam? Sim. Pois então, é nesse sentido. Obrigada. A segunda pergunta é como funciona essa fase da Lua? Então, ela funciona em função do movimento da órbita da Lua. A Lua girando em torno da Terra, ela vai mudando gradativamente de posição em relação ao Sol, e aí a gente vai vendo a parte mais iluminada aumentando, e quando ela está minguante, a parte não iluminada aumentando, ok? Então, ela funciona justamente porque o ângulo que a Lua reflete para os nossos olhos a luz do Sol muda com relação ao tempo. Né? É assim que funciona. Então, como podemos utilizar esse ciclo lunar ao nosso favor? Então, o ciclo lunar, ele tem a ver com algumas atividades econômicas. Por exemplo, o ciclo da Lua, ele interfere nas marés. E os pescadores aprenderam desde muito tempo que existe uma relação entre o nível do mar e alguns cardumes de peixes. Compreenderam? Interessante. Então, o pescador, quando ele conhece qual vai ser a maré daquele horário, ele sabe quando lançar o barco no mar. Então, a utilidade, ela tem a ver justamente no sentido em que, no momento certo, o pescador tem mais chance de pescar aquele peixe que ele já conhece, ou aquele cardume, entendeu? Então, isso é uma das formas de você aproveitar economicamente esse conhecimento. Não tem nada a ver, é melhor dizer, não tem nada a ver com corte de cabelo, tá? Tem gente que corta cabelo na lua cheia, na lua nova, não tem nada a ver. Então, ele é muito interessante também e favorável ao nosso favor nesse sentido, né? Das marés. Depende. Por exemplo, se houver o caso de combinar uma grande chuva no litoral com uma maré alta, que é quando o nível do mar está mais alto, a chamada pré-mar, o que pode acontecer é uma situação desfavorável. Ou seja, como a maré está baixa, nós vamos ter pouco escoamento das águas, é o momento em que vai haver inundação na cidade. Entendeu? Obrigada. Então depende desse caso, né? Agora eu vou fazer algumas perguntas em relação às estações do ano. Então, a primeira pergunta é: por que as estações existem?
Então, ocorre o seguinte, a Terra ela tem um eixo de rotação, ok? Imagine que isso aqui é o eixo da Terra. Se ele tivesse assim, né, Terra girando aqui, né, se a Terra estiver girando assim, então estaria perpendicular a esse plano da mesa aqui, que seria o plano da órbita da Terra, né? A Terra está girando em torno do Sol nesse plano. Se ela tivesse perfeitamente alinhada a 90 graus, giraria assim, né? O que ocorre é que o planeta Terra tem uma inclinação de 23 graus no eixo de rotação, ok? E esse eixo se mantém constante por conta de um fenômeno na física que é conhecido como a preservação ou a conservação, melhor dizendo, a conservação do momento angular. Okay? Então, ela mantém esse ângulo durante todo o tempo.Ela só varia, no sentido da precessão, com uma rotação que só ocorre a cada 25 mil anos. Então, praticamente é desprezível, okay? Para a maioria das constelações. A precessão da Terra, em 2000 anos, ela varia uma única constelação. Okay? Então, desprezando a precessão da Terra, a gente tem as estações em função apenas do ângulo que a Terra está girando em relação ao plano da órbita. O que ocorre é que, em determinado momento do ano, o hemisfério sul da Terra recebe mais energia do Sol do que o hemisfério norte, e quando a Terra está do outro lado da órbita, o hemisfério sul é que recebe menos energia do que o norte. O norte passa a receber mais energia e tal. Imagina daqui, né? O Sol está inundando com energia mais o sul do que o norte. E quando ele está do lado de cá, é mais o norte do que o sul. Compreenderam? Sim. Isso tem a ver, portanto, com essa angulação. Não tem a ver com a distância do Sol à Terra, e sim com o ângulo que a Terra se encontra em relação ao plano da órbita. Certo? E como funcionam essas estações? Então, quando um determinado hemisfério da Terra está mais voltado para o Sol, ele recebe mais energia do Sol, porque o hemisfério que está mais inclinado, ele acaba que a energia de uma área quadrada do Sol se espalha por mais a área do planeta Terra, certo? Quando isso acontece, por receber menos energia, esses espaços na superfície da Terra fica mais frio. Aquele que recebe energia concentrada numa área menor fica mais quente. Então isso distingue o que é uma estação de verão de uma estação de inverno. Então, quando você tem um período mais quente do ano, a gente vai ter os fenômenos relacionados com o verão, que é aumento de temperatura, não é? Da atmosfera, do solo, aumenta a quantidade de umidade no ar, causando mais chuva, chamada chuva de verão, e por aí vai. No inverno, o contrário, menos energia do sol, vai haver congelamento, nevasca em algumas regiões, não é isso? Isso. Então, é isso. E como podemos utilizar ao nosso favor? Pois bem, o conhecimento desses ciclos de como se comporta os seres vivos em relação às estações do ano é que o ser humano, aprendendo como utilizar esse ciclo, viabilizou, por exemplo, a agricultura. Ok? Por exemplo, faria sentido você plantar trigo se ele vai ficar congelado, não é? Ou então se ele vai atravessar um período do ano que é muito seco, ele vai morrer de sede. Então, conhecendo esse ciclo, os seres humanos marcaram datas para plantar e para colher. Entendeu? Aí é por isso que existe a chamada época do plantio e época da colheita. Se você não cumprir com esse ritual, você acaba plantando na hora errada e não vai ter seus frutos. Então esse conhecimento viabiliza principalmente a agricultura, mas todas as outras coisas. Por exemplo, a indústria do turismo explora o turismo de inverno e o turismo de verão. O turismo de inverno para quem vai procurar neve e tal, e o turismo de verão para quem vai procurar as praias, por exemplo. Então o ser humano utiliza todo esse conhecimento de várias formas para, de alguma maneira, ter alguma atividade econômica atrelada. Citei aqui o caso do turismo,
se ter o caso da agricultura e outras atividades também, o transporte, a moda. Existe uma moda de inverno, uma moda de verão, não é? Roupas específicas para cada estação. Então é dessa forma. Outra pergunta que gostaríamos de saber também, o porquê da primavera florescer e do outono cair as folhas? Então, lembra do tal ciclo dos seres vivos? Isso. Pela teoria de Darwin, a gente aprendeu que os seres vivos tendem a se adaptar ao meio ambiente, né? O que ocorre é que o meio ambiente gera pressões que obrigam os seres vivos a se adaptar a essas pressões. Por exemplo, se a gente tem um lugar muito quente, os organismos vivos que sobrevivem a esse lugar quente é o que suporta altas temperaturas, não é isso? Se você, e o contrário, ambientes muito frios obrigam os animais e plantas a se adaptarem a esse ambiente frio. Se ele não é capaz de suportar o frio num determinado lugar e o calor em outro lugar, ele acaba morrendo, não deixa descendente. A evolução ela é implacável. O que é que ocorre? As plantas que conseguiram adaptar o seu ciclo de viver com o ciclo, ou sincronizar, né, com o ciclo das estações, a planta precisa produzir flores e frutos numa determinada época do ano para poder deixar as sementes e sobreviver o ano, aquela parte do ano em que é desfavorável. Por exemplo, as plantas que nascem em latitudes grandes, como as latitudes de regiões temperadas da Terra, elas passam por ciclos de muito calor e de muito frio. No calor, ela tem muita chuva, muita luz, e no inverno tem muito gelo, muita neve. Então, repare, a planta precisou se adaptar ao fato de que ela precisa sobreviver na neve, então ela perde as folhas. O outono é a época do ano em que as plantas estão se preparando para sobreviver ao inverno. Então ela perde a folha, armazena toda a energia dela no caule e nos galhos. Okay? Quando acaba o inverno, começa a aparecer luz, é a hora que ela precisa pegar toda essa energia armazenada na madeira e liberar. É o momento da floração, porque ela precisa deixar semente para poder se reproduzir. Então ela vai florar após o inverno, ou seja, na primavera. Não é isso? Na primavera florada, produz os frutos no verão, que é quando ela tem muita energia do sol para poder processar, né, a fotossíntese, e aí com essa energia ela produz a semente, libera no ambiente e aí se prepara de novo para sobreviver o inverno. Entendeu? Interessante? Muito interessante. Pois é isso. Então, gostaríamos de agradecer, tirar um minuto de sua atenção. Mas só? Muito obrigada. Fazer Claro que essa disponha. entrevista e muito